A paz do Senhor, meus queridos, glória a Deus. Aprove a Deus nós retornarmos novamente os estudos em vídeos. Glória a Deus por isso. Estávamos fazendo estudos nos dois canais escritos, né? Então algumas pessoas acharam um pouco difícil de entendimento, que era muita leitura. E nós então vamos retomar os estudos aqui novamente nos vídeos e eu vou começar a postar novamente no canal, ok? Até nós retomarmos os estudos presenciais. Então, nós vamos retomar ali, vamos voltar um pouco atrás a questão do candelabro. Peço paciência para os irmãos, né? Vou ter que voltar um pouco atrás, até porque a lição vai se tornar pública, então algumas pessoas querem também aprender e precisam então entender e pegar desde o início, senão elas não vão pegar ou compreender e ter essa revelação completa. Então eu peço aos irmãos paciência e entenda isso como uma recapitulação, né? Até porque é melhor para ouvir, né, do que somente ler. Então ajuda mais ainda você perceber ou compreender ou aprender alguma coisa que você deixou passar batido ali somente no estudo escrito, ok? Então eu te peço, já que essa lição vai se tornar pública, eu te peço que você compartilhe com os amigos, com os irmãos, para que mais e mais pessoas possam também receber essa revelação e juntamente conosco, né, agregarão um corpo onde a cabeça é Cristo Jesus, ok? Coloquei lição de número 12 para dar continuidade justamente à sequência de lições que há no canal, para ficar de fácil localização, ok? Então nós vamos dar continuidade. Vamos estar falando das sombras e realidade do candelabro, ok? Então são muitas e muitas revelações que Deus nos concedeu aqui através dessa maravilha, né? Dessa sombra que é o candelabro, trazendo uma realidade que vocês, quem não aprendeu, quem nunca viu, vai ficar, né, assim, estarrecido, porque são grandes revelações que Deus nos traz e nós temos que entender que Deus dá revelação por camadas. Então, quando você vai amadurecendo, você vai obtendo mais e mais revelação. E Deus vai trabalhando dessa forma nas nossas vidas para que o corpo seja edificado, ok? Então, nós vamos ver através da figura, através dessa sombra que é o candelabro, nós vamos então estudar sobre a completude do Espírito, né, sobre os 7 Espíritos de Deus, sobre a ação do Espírito Santo, né, através do fruto e através dos dons espirituais. Vamos falar da última semana de Daniel. Vamos falar dos 7 milênios, 7 igrejas, 2 testemunhas, 10 virgens e muito mais coisas ainda. Eu peço a você que tenha paciência, acompanhe o estudo até o final. Não tire conclusões antes de você compreender e entender o que nós estamos falando, ok? Então vamos lá. E eu quero fazer esses estudos eles menores para que fique mais fácil de vocês compreenderem, entenderem e até mesmo assistir. Então eu vou tentar fazer ele com várias partes mais menores, ok? Para que realmente fique mais fácil. Então vamos lá. Então se nós olharmos, lição de número 12, as sombras e realidade do candelabro. Nossa introdução. É bom frisar antes de adentrarmos o estudo, para que fique claro, pois tem pessoas que tentam tirar o nosso foco afirmando que nós queremos nos tornar judeus e retornar à lei cerimonial. Eu coloquei aqui a lei cerimonial porque as pessoas, primeiro, não gostam de ler o Antigo Testamento. Segundo, não entendem o que é lei cerimonial, o que é lei civil, o que é lei moral. Então, para nós, a lei civil e a lei cerimonial foi abolida, porque a lei cerimonial se cumpriu toda em Cristo. E a lei civil era para Israel. A lei moral ficou. Jesus não veio abolir a lei, ele fala sobre isso em Mateus 7. Então, Jesus cumpriu a lei. Ele veio cumprir a lei. Então, se nós olharmos, a lei ela era 613 preceitos, mandamentos e ordenanças, se resumiu em 10. E depois se resumiu em 2. Então veja que Jesus, quando resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, se você olhar, todos os 10 mandamentos estão dentro desses 2. Se você vê, amar a Deus sobre todas as coisas é uma linha vertical do homem para com Deus.
Se você olhar, são os 4 primeiros mandamentos, né? E se você olhar os outros mandamentos, é horizontal, é o homem com o seu próximo. Então está resumido, não é o foco desse estudo, não vou me aprofundar nisso, você pode procurar entender melhor, pode até entrar em contato com a gente se você não compreendeu e quiser uma explicação melhor, você vai entender o que é lei cerimonial, o que é lei moral, o que é lei civil. Então veja, Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, 12, Colossenses capítulo de número 2, 12, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé, no poder de Deus que ressuscitou dos mortos. Então veja, nós sepultados no batismo, nós morremos quando somos batizados, né, num batismo simbólico para que o homem veja, nós morremos, por imersão morremos e nascemos de novo. Assim foi Cristo. Cristo, quando ele ressuscitou, ele nos trouxe a vida também. Aí vamos ver aqui. E quando nós estávamos mortos nos pecados, na incircuncisão da vossa carne, nos vivificou juntamente com ele, ou seja, nos trouxe a vida juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Havendo o quê? Riscada a cédula, que era contrária, ou seja, era contra nós nas ordenanças. Que ordenanças são essas? A lei cerimonial, as ordenanças. Aquele matar animal, sacrifício disso, sacrifício daquilo. Essas eram ordenanças cerimoniais. O qual, de alguma maneira, nos era contrária. E a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então, através da cruz, Cristo cumpriu toda a lei cerimonial. E aí sim, a lei cerimonial para nós, ela foi abolida, ok? Vamos lá. Vamos, Romanos 2. Eu preciso de ler isso, porque algumas pessoas falam que nós queremos retornar ao judaísmo, ser judaizantes. E nós não somos judaizantes, nem queremos ser judaizantes. Ok? Então, Romanos 2, 28 a 29. Romanos 2, 28 a 29, ele diz: porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, ou seja, no prepúcio. Lembra que eles faziam a questão da circuncisão, ali retirando o prepúcio? Então, não é nem na carne, nem no corpo exterior, e muito menos na circuncisão. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão que é do coração, no espírito, não na letra, não na lei, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então, o judeu hoje não é judeu simplesmente na carne, porque até o próprio judeu ele tem que morrer e nascer de novo. O judeu agora, através de Cristo, ele passa a ter a redenção, a salvação. Então, nós não queremos ser judeus, até porque não é na carne, e sim no coração, através da fé em Cristo Jesus, ok? Vamos lá. Estou só falando aqui porque, como eu falei, algumas pessoas tendem a começar a olhar os nossos vídeos, por exemplo, eu estou falando da menorá, o candelabro, ou o castiçal. Então a pessoa já olha e fala, isso é judeu, o que tem a ver com castiçal? O que tem a ver com menorá? O que eu tenho a ver com candelabro? Então nada a ver com isso. Mas você perde grandes revelações que interligam uma coisa com a outra, pois a Bíblia completa a Bíblia explica a Bíblia. E eu, entendendo e precisando compreender mais adiante, então nessa revelação do castiçal, eu sei o que está acontecendo em Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, eu sei tudo o que está acontecendo por causa dessa revelação. Vocês vão entender mais à frente. Jeremias 31, 31. Veja, Jeremias 31, 31. É grande eu gosto desse texto. Jeremias 31, de 31 a 33. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Então veja, vai haver um tempo que Deus vai ser o Deus de todas as gerações, certo? Agora vamos lá. 31, 33.
Que quando será isso? Na nova aliança, certo? Então, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo, ou seja, uma nova aliança. Uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Bom, se você não está entendendo o que eu estou falando, a questão de casa de Israel e casa de Judá, você tem que ver os estudos no canal que falam das duas casas de Israel. Aqui, não dá para explicar nesse estudo, porque senão nós vamos crescer muito ele. Mas se você tem alguma dúvida, eu te aconselho a visitar os estudos que falam das duas casas. Aqui, ele está falando das duas casas de Israel. Israel, quem estuda e quem está comigo sabe que Israel foi disperso nas nações, espalhados nas nações, e se tornou os gentios. E nós, como gentios, também fomos adotados e entramos, né, na aliança por esse Israel disperso. Então, as duas casas, Israel e Judá, que tem gentios e judeus juntos, está sendo feito um novo concerto. Aí você vai saber, mas esse novo concerto não é a nova aliança. Não? Vamos lá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, ou seja, não conforme a aliança que eu fiz com seus pais, ou seja, a antiga, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto, eles invalidaram o meu concerto, invalidaram a minha aliança. Também tem o casamento de Deus com Israel. Eles adulteraram com bezerro de ouro, não quiseram subir o monte, não quiseram ser rei e sacerdote, então eles receberam carta de divórcio. Também vai lá e veja o estudo sobre o casamento de Deus com Israel. Apesar de os haver desposado, de haver casado com eles, diz o Senhor, e eles invalidaram esse casamento. Mas este é o concerto que farei, ou seja, um novo concerto que farei com a casa de Israel. Por quê? Porque há um Israel espiritual. Aqui você pode chamar de igreja, você pode chamar de santos. Então essa nova aliança está sendo feita com a casa de Israel, com a igreja, com os santos. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então Deus agora, nessa nova aliança, a lei não está mais em tábuas de pedra, e sim nas tábuas do coração, no coração de carne, está aqui na nova aliança, ok? Então, não há como aprofundar muito agora, só estou dando uma palhinha aqui, para nós adentrarmos na questão das pessoas que tentam dizer que nós queremos ser judeus, ok? E não, nós estamos aqui sabendo que somos participantes de um novo concerto, a qual a circuncisão é do coração, através de Cristo Jesus, ok? Vamos lá. Mas eu quero, não está o texto aqui, né? Eu quero, não está. O texto aqui não está, eu não coloquei, mas eu quero ir para Oséias, para ficar mais fácil você entender o que eu estou falando. Eu quero ir para Oséias, capítulo 1. Eu quero ir para Oséias, capítulo 1, verso 10. Eu gosto disso aqui também. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não podem medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se dizia, vós sois meu povo, se lhe dirá, vós sois filhos dos Deus vivo. Então veja, então é tremendo, se você lembrar da aliança, da promessa que Deus fez com Abraão, com Isaac e Jacó, você vai ver que estava sendo sempre renovada a questão de ser como a areia do mar, ser como os peixes, né? Ser como as estrelas do mar. Então essa promessa ela foi passando dos patriarcas até nós. E nós vamos ver que nesse dia, os filhos de Israel, ou seja, aqui é onde eu falei, os filhos de Israel, ou seja, a igreja, os santos, será como a areia do mar. E os filhos de Judá, presta atenção, e os filhos de Judá e os filhos de Israel, as duas casas, os judeus e gentios, juntos, se congregarão, se unirão, se reunirão e constituirão, ou seja, formarão sobre si uma única cabeça. Quem é a cabeça? Cristo Jesus. E subirão da terra. Por quê? Subirão porque nós vamos juntos. Mortos estarão primeiro, os vivos serão transformados juntamente com eles nas nuvens, encontrar com Cristo. Subirão da terra, porque grande é o dia em que Deus semeia. Porque Jezreel é Deus semeia. Grande é o dia que Deus plantou, o dia que Deus plantou a semente.
Que dia que Deus plantou a semente? Quando Cristo morreu, né? Ele foi morto como um trigo. E esse trigo brotou e deu vários trigos. Por isso que ele fala em João, no capítulo 12, a questão dele ser um trigo, necessário que o trigo morra para que dê muito trigo. Porque se o trigo não morrer, não tem como ele dar mais trigo, ou seja, não tem como ele frutificar. Então é necessário que ele morra. Então veja que é grande é o dia em que Deus semeou Cristo, porque ele é a única cabeça, a qual vai unir esses dois, judeus e gentios, em um corpo, onde ele é a cabeça. Então veja, nós não estamos querendo ser judeus. Cremos e diante dessas revelações aumentou muito mais a nossa fé em Cristo Jesus, tamanha revelação que ele nos concede através de sua palavra. Vamos lá. Veja, a lei cumpriu o seu objetivo. Também falei muito isso no grupo, né? Vamos lá. Gálatas 3, 23. Eu tenho que ler, meus irmãos, para a gente não perder esse foco, ok? Gálatas 3, 23. Então veja. Mas antes, 23, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei. Essa fé através de Cristo. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Então estávamos guardados para aquela fé que havia de se manifestar, que é Cristo Jesus. Mas depois que a fé veio, veja, já não estamos mais debaixo da lei, do aio. Aio aqui é instrutor, professor, é algo que nos ensina, ok? Então você tem que ver que é isso. É algo que nos ensina. Então nós não estamos mais debaixo desse professor depois que a fé veio. Que fé? Jesus. Depois que ele veio, nós não estamos mais debaixo do aio, da lei. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu, nem grego. Judeu e nem gentil. Grego aqui ele representa o gentil. Não há servo nem livre. Não há macho nem fêmea. Porque todos vós sois um em Cristo, um corpo em Cristo que é a cabeça. Lembra de Oséias? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Então, você quer herdar todas as promessas que foram feitas? Você quer herdar a Canaã celestial, a terra celestial? Você quer ser participante do reino milenar? Então você agora é descendente de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Por quê? Se nós somos de Cristo, então somos descendentes de Abraão. Aí quer dizer que eu sou descendente de Abraão, eu sou judeu? Não, eu vou entrar na aliança como gentil, adotado, mas passo a ter direito à herança conforme os herdeiros. Quem lembra? Quando lá em Gênesis 48 foi dada a promessa ali para os filhos de José, né? Passou a bênção para os filhos de José, onde cruzou as mãos ali, formando já a questão da cruz. Quem já estudou sabe do que eu estou falando. Onde Efraim e Manassés foram adotados como filhos legítimos. Dois gentios entraram ali como direito à herança, direito a ser como os filhos de Israel, como os filhos de Jacó. Eles entraram na aliança. E Efraim foi então colocado como primogênito. Ok? Não dá como aprofundar agora. Você tem dúvida da mesma coisa? Entra lá nas duas casas de Israel, ok? Então vamos lá. Então é bom e pedagógico estar sempre repetindo para que haja o amadurecimento. Então, esse texto eu já li várias vezes em alguns estudos, mas como nós estamos retomando de novo, eu acho interessante a gente ler. Hebreus 5, 11 a 14. Hebreus 5, 11 a 14. Hebreus 5, de 11 a 14, ele diz: do qual muito temos que dizer de difícil, do qual temos muito que dizer de difícil interpretação. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então, se está difícil de entender, está difícil de interpretar, por quê? Porque você é irresponsável, você é negligente para ouvir, você não está ouvindo, você não está buscando. Lá era ouvindo, porque lá não é igual hoje que tem tantas bíblias, tantos jeitos e meios e métodos de você estudar. Não. Lá era ouvir, lá um ia lá no templo, né, ia com a Torá, ia com o livro,
da lei e tudo, e lia para todo mundo ouvir. Ninguém, não era, era caro ter-se uma cópia. Então não é todo mundo que tinha cópia. Então, por isso que ele fala aqui, negligente não ouviu, você não passa a ouvir. Ouvir o que? A palavra de Deus. Você então se torna negligente para interpretar, você não consegue interpretar. Então é isso que acontece com o povo hoje. Não quer ouvir, não quer estudar, não quer aprender. Se torna então de difícil de interpretar a palavra do Senhor. Porque devemos já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Então, tem crente que tem 10, 15, 20, 30 anos, 40 anos de crente e não consegue sair daquilo. Ainda está nos primeiros rudimentos, aqui ó, nos primeiros rudimentos da palavra de Deus, ou seja, o ABC. Ainda está lá no ABC. ABCD, tipo assim, no AEU, não consegue crescer. E vós haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então essas pessoas que já deveriam ser mestres não são, que voltam para os primeiros rudimentos, deveriam estar no alimento sólido, mas não, ela necessita de leite. Já falei sobre isso. A criança, o bebê, ele necessita de leite. Você não vai dar uma carne de sol, um jabá para um bebê, vai matar ele. Então ele precisa de leite, desenvolvendo e crescendo, mas depois ele vai querer um jabá, ele vai querer uma coisa, um alimento, uma constância, né? Ele vai querer algo que satisfaça ele. Só o leite já não vai dar. Então a mesma coisa somos nós. Nós temos que sair do leite e passar para o alimento sólido. Por quê? Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça. Por quê? Se eu continuo no leite, eu não consigo me alimentar dessa palavra de justiça, que é a palavra de Deus. Eu não consigo entender ela. Por quê? Lembra lá atrás? Eu não consegui interpretar. É de difícil interpretação. Então, não está experimentado na palavra da justiça porque é menino. Ele não é adulto, ele não amadureceu. Continua menino. 10, 20, 30, 40 anos, ele continua menino. Então, ele não está experimentado na palavra de justiça. Mas o mantimento sólido, a carne, para os perfeitos, maduros, aqui a palavra é maduro, ok? Aqui é maduro. Os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Então, essas pessoas que estão no alimento sólido e já está maduro, então por esse costume dele ter o alimento sólido já está maduro, então ele tem o que? Os sentidos exercitados. Para o quê? Para interpretar, para discernir, para entender o que? A questão do bem e do mal, do certo e do errado, do santo e do profano. Identificar quando é uma heresia e quando não é uma heresia. Exatamente isso, ok? Vamos lá. Oséias 6,3. Que muita gente conhece, né? Oséias 6,3. Oséias 6,3, essa aqui é fácil. Conheçamos, você já conheceu o Senhor? Então, mandando você conhecer. Conheçamos e prossigamos, veja, em conhecer o Senhor. Não é só conhecer uma vez, não. Dizer assim, eu aceitei a Cristo, levantei a mão e pronto, não preciso mais de nada, não preciso conhecer, não preciso crescer, isso é besteira, né? Isso não tem necessidade, interessa que Jesus salva, e eu não preciso saber nada disso, só interessa que ele veio, morreu por mim e pronto. Não, a palavra diz que é para você conhecer e prosseguir em conhecer ele, buscando amadurecimento. Acabamos de ver como a alva será a sua saída e ele a nós virá como uma chuva serôdia que rega a terra. Chuva serôdia é a segunda chuva de bênção que vai vir, que está faltando, ok? Já veio a temporã, falta a serôdia. Então, se nós conhecemos e prossigamos ao Senhor, nós não vamos ficar só na primeira chuva, nós vamos ficar na segunda chuva que vai vir sobre nós. Chuva é bênção, ok? Não dá para explicar sobre isso agora, mas quem também participou dos estudos de festas, se tem dúvida, volte ao canal As Festas de Deus. Você vai entender o que é a primeira chuva e a segunda chuva. Vai entender que a primeira chuva veio no Pentecoste e falta a segunda chuva, que vai ser derramada sobre os filhos de Deus na última semana de Daniel. Ok? Vamos lá. Efésios 4. Efésios 4, 11 e 15.
Versos 4 de 11 e 15, né? Versos 4, 11 a 15. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoamento, ó, ele quer o quê? Diante disso, ele colocou um para cada ministério. São todos ouvidos? São todos boca? Paulo fala sobre isso em Coríntios. Não, não são todos pastores. Nós não queremos que todos sejam pastores, que todos sejam doutores, não, de forma nenhuma. Então, há pessoas, cada um em seus ministérios, né? Para que isso? Para que o aperfeiçoamento dos santos aconteça. Para a obra do ministério. Ministério de quem? Cristo. Ministério para que esse ministério cresça. Qual é o ministério? O ministério do reino. Ministério de Cristo. Para edificação do corpo de Cristo, que somos nós, onde ele é a cabeça. Até que todos cheguemos à unidade da fé, uma única fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão maduro, à medida da estatura completa de Cristo. Ok? Para quê? Para que não sejamos mais meninos no leite, porque meninos eles se tornam inconstantes, porque eles não têm amadurecimento, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Como é que esses homens enganam fraudulosamente? Por quê? Porque eles trazem a doutrina deles, mas você como menino, e aí ele colocou inconstante aqui, eu coloco imaturo, menino que não é maduro, você não consegue discernir, lembra, entre o bem e o mal? Você não consegue discernir entre o santo e o profano, e você então cai em armadilhas de doutrinas. E com essa astúcia, esses homens enganam, trazendo fraude na palavra de Deus. Então, antes, 15, antes, seguindo a verdade em amor, né, que a caridade aqui é amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Cresçamos, ele não está mandando você parar, não, você tem que prosseguir crescendo. Tá vendo? E é o que nós estamos fazendo. Nós estamos buscando mais e mais a palavra de Deus e vamos prosseguir. Vamos prosseguir levando adiante a mensagem do reino, crescendo, amadurecendo a cada vez mais, ok? Sombras e figuras e realidades. Então são vários utensílios, como eu falei lá no início, no tabernáculo. Mas nós vamos falar neste primeiro momento só do candelabro. Foi o que eu falei, deixa os outros utensílios e a questão do tabernáculo para um outro momento, ok? Aproveitando que as pessoas já estão estudando nos grupos de estudo essa parte do candelabro. Lembrando o que a Bíblia diz sobre as sombras. Primeiro, como nós estamos falando sombras e figuras de uma realidade, nós temos que entender o que é isso. É o que está acontecendo. Por que o candelabro é uma sombra? E o que é a realidade a partir do candelabro? Porque esse é o foco desse estudo. Colossenses 2,16. Colossenses 2,16. Colossenses 2,16 e 17, ele diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Primeiro eu quero chamar a atenção aqui, que tem pessoas que usam isso aqui, para você não julgar o irmão por qualquer comida oferecida a outros ídolos, né? Em algumas festas mundanas, por exemplo, algumas coisas, tem irmão que usa isso aqui, ó. Você não pode julgar o irmão porque ele está comendo uma festa oferecida a um santo, por exemplo. Nós temos várias festas aqui oferecidas a santos, né, no Brasil. Não vou estar citando nomes para não causar contenda com ninguém. Todo mundo sabe o que eu estou falando. Porque ninguém vos julgue pelo comer ou beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova ou sábado. Essa linguagem aqui, para você conhecer o que Paulo está falando, você tem que conhecer as festas de Deus. Ele está falando o seguinte: ninguém vos julgue por participar ou não das festas de Deus. Falei, vai no canal e veja os vídeos sobre as festas de Deus. Então Paulo está falando, ninguém vos julgue. Por quê? Porque elas são sombra das coisas futuras. As festas de Deus, os moedes, os tempos determinados de Deus lá, que foram instituídos ao povo de Israel, eles então eram sombra das coisas que haveriam de acontecer, que haveriam de se cumprir em Cristo Jesus. Porque, por isso que ele fala aqui, mas o corpo é de Cristo. Então,
Tudo isso, essas festas, se cumpriram no corpo de Cristo. Não dá para aprofundar nesse momento mais, né? Vamos lá, o foco é o candelabro. É porque eu falo muito, mas o foco é o candelabro. Vamos lá, Hebreus 8, 4, 5. Hebreus 8, 4, 5, ele diz. 8, 4, 5, ele diz. Ora, se ele estivesse na terra, está falando de Jesus, ok? Vou tentar simplificar aqui. Se ele estivesse na terra, Jesus, nem tão pouco sacerdote seria. Por quê? Porque ele não era da tribo de Levi, ele era da tribo de Judá. Vai falar aqui. Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Ou seja, naquele momento, ainda tinha sacerdote, né? O templo ainda estava em funcionamento. Estavam as duas alianças ao mesmo tempo e estava tendo confusão dos hebreus ali, mesmo aceitando a Cristo, querendo ainda continuar servindo ali a lei cerimonial. Então, está explicando isso aqui. Se Jesus estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra. Quem? O sacerdote, que neste momento estão servindo, eles servem de exemplo, de figura, de sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas, então, Deus mostrou no monte tudo aquilo que Moisés deveria fazer, construir, né, fabricar todos os utensílios de acordo com o que ele mostrou. Então, tudo aquilo ali foi algo que Deus mostrou no monte, ok? Mas agora alcançou ele, quem? Cristo. Ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto. Cristo agora, porque ele morreu e ressuscitou, ele venceu todo esse processo em qual ele estava predestinado para isso, Cristo é um predestinado, de um melhor conceito que está confirmado em melhores promessas. Então veja que agora Jesus alcançou o melhor conceito. De quê? Porque agora ele se tornou o nosso sumo sacerdote. Não esse sacerdote terreno, que a cada ano teria que fazer sacrifício, a cada ano teria que sacrificar. Não, ele então, em um melhor conceito, então, ele agora é confirmado nas melhores promessas, né? Então, é interessante isso aqui. Mas vamos ficar só por aqui. Hebreus 10:1. Hebreus 10:1 ele diz: porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, veja que a lei, que lei que ele está falando? A lei cerimonial, sombra dos bens futuros e não a imagem exata, porque era só sombra. Eu sempre falo, minha mão está aqui, ela tem carne, né? Minha mão ela é meio amarelada, meio branca, meio encardida, cheia de calos, né? Mas se eu mostrar só a sombra dela, você não vai conseguir discernir e entender que cor é essa mão, de quem é essa mão. Então é uma imagem que não é exata das coisas, né? Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano. Ou seja, pode aperfeiçoar os que a ele se acham. Então veja, a lei cerimonial é só sombra de algo que viria muito maior. E todo ano acontecia. Mas mesmo assim, ela nunca poderia aperfeiçoar os que se achegam a ela. Porque o objetivo dela era mostrar, era ensinar. Lembra que em Gálatas falava que era o aio, o instrutor, o professor? Então esse era o objetivo dela. Mostrar, ensinar que haveria de vir algo maior. E a lei cerimonial apontou para Cristo. E veio algo maior. Agora o nosso único sacrifício que foi feito, que é Jesus. E agora ele é o nosso sumo sacerdote. Onde há de vir no final dos tempos, onde o céu vai se abrir, ou seja, o Santos dos Santos vai se abrir, e ele então vai sair do santuário ali, do Santos dos Santos, dos céus, e vai expiar definitivamente os pecados, e então, nos nossos pecados, trazendo então o estabelecimento do reino milenar. Ok? Vamos lá. Como eu falei, o objetivo é mostrar a questão das sombras, né? Moisés recebeu a ordem para confeccioná-lo. Confeccioná-lo o quê? O candelabro. Vamos lá. Então Moisés recebeu para confeccionar o candelabro, né? Vamos lá. Êxodo 25. Êxodo 25.
Candelabro de ouro. Farás um candelabro de ouro puro. O candelabro, seu pedestal e a sua haste serão em relevo. Seu cálice, suas flores que o ornamentam, o candelabro com seus botões e suas pétalas, formarão uma só peça com ele. 6 braços sairão dos seus lados. Então são 3 de um lado e 3 do outro. 3 braços do candelabro de um lado e 3 do outro, né? Num braço haverá 3 cálices com formato de flor de amêndoas, ou seja, amêndoas, com botões e flor. 3 cálices com formato de flor de amêndoa no outro braço, com botão de flor. Assim serão 6 braços saindo do candelabro. A haste do candelabro mesmo deverá ter 4 cálices com formato de flor de amêndoa, com botão e flor. Um botão sob os 2 primeiros braços que saem do candelabro. Um botão sobre os 2 braços seguintes e o botão sobre o último dos braços. Assim se fará com estes 6 braços que saem do candelabro. Os botões e os braços formarão uma só peça com o candelabro, e tudo se fará com um bloco de ouro batido. Ok? Para isso aqui. Então veja, Deus deu a instituição de como seria este candelabro, né? E Moisés construiu conforme ele viu o modelo no monte. Então vamos ver o que Deus, em sua grandeza, mostra em cada detalhe para nós neste candelabro. Depois eu vou mostrar a figura do candelabro e nós vamos conversar sobre ele na parte de número 2, ok? Eu vou parar aqui nessa parte e nós vamos então partir para a parte número 2, ok? Glória a Deus. Então vamos lá. Fique na paz, meu irmão. Amém.